Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos conversar com a Carla Zambelli. Grande Carla. Vamos ver aqui. Aí. Fazendo shake de proteína. Eita, deixa eu virar aqui pra mim, né? Que senão. Pronto. Boa noite, tudo bom, Tudo Carla? bom? Tudo jóia, Joia, e você, graças como a é que Deus. tá? Que bom te ver aqui. Tô aqui, né? Depois de um dia de cuspida. Então, Carla, eu queria conversar um pouco com você sobre isso. É engraçado, eu estou preparando um conteúdo exatamente sobre isso, eu postei agora há pouco no meu feed, sobre quociente emocional, sobre como as pessoas se comportam. E eu queria ouvir de você como é que foi a experiência, até para entender melhor o que, que aconteceu lá, né? Para quem está assistindo a gente que não sabe o que aconteceu ainda. Tá, eu tava almoçando ali no América, que fica na Paulista. Aí a gente escutou uma confusão do lado de fora e foi ver o que tava acontecendo. E aí o Boulos tava ali com uns policiais em volta dele, né? Porque um rapaz, um menino acho que de 15, 16 anos, tinha apanhado dele. E aí eu fiquei do lado observando só, observando o que estava acontecendo, porque os policiais estavam sendo empurrados, já começou a juntar um monte de gente ali em volta do Boulos, xingar os policiais. E a gente ficou um pouco preocupado no final das contas, o policial sofreu algum tipo de. A gente sabe como esse pessoal é perigoso, né? Sim. E aí eu e uns amigos ficaram, a gente estava em vários amigos, a gente ficou ali vendo o que estava acontecendo. Aí daqui a pouco alguns notaram minha presença e começaram a xingar, né? Mandar para aquele lugar, xingar, chamar de fascista e tal. Quando eles começaram a xingar e falar meu nome, Ei Zambelli, vai tomar naquele lugar e tal, eu eu peguei e fiz coraçãozinho com a mão, né? E tinha falado assim para eles assim, mais amor, por favor, né? Um pouco antes. Aí quando eu tava fazendo coraçãozinho, o dois rapazes chegaram, não foi só um que cuspiu, foram dois. É que a câmera não pega os dois, a câmera só pega um. Aí eles se aproximaram e cuspiram. O cuspe pegou no braço, na verdade. Tem gente que tá achando que pegou na cara, não pegou, não, pegou no braço. E aí eu não fiz nada, né? O pessoal, Eu vi, você vai atrás dele e tal. Não tem porquê, né, Marco? no Esse pessoal vídeo, quer que a no gente vá vídeo atrás mesmo. parece, o pessoal quer que vá atrás. No vídeo parece que você levou um empurrão antes. Foi um empurrão de do manifestante ou você nem percebeu que você foi empurrada? Porque eu vi que você tinha sido Não, você nem empurrada. percebe, né? Que tá meio cheio, aí você nem percebe se estão te empurrando ou não. É, E logo na antes hora. você levou um empurrão desse pessoal. Mas eu atribuo muito isso, Carla, a essa histeria coletiva da esquerda. A esquerda, eu sinceramente enxergo uma espécie de patologia, principalmente nesses militantes mais radicais, esse pessoal que está perto de gente do PSOL, do PCdoB, esse pessoal tem uma tendência maior a ser violento, né? Porque pro cara sair da casa dele, ir para uma manifestação na Paulista, encontrar você que não estava fazendo absolutamente nada para ninguém e tentar cuspir em você, o cara é um animal, ele tinha que estar enjaulado, ele não tinha que estar num ambiente político, né? E você vê que isso é recorrente, esse tipo de violência. Até, por exemplo, o garoto do MBL, 15 anos, é uma criança, né? O fato de eu não gostar do MBL não vai me fazer nunca falar, olha, ele não deveria ter ido lá. Ele está no meio de uma praça pública, de uma via pública. Quer dizer, ele É. ser hostilizado e apanhar da galerinha do Boulos é uma coisa que foge a qualquer tipo de regra de civilidade, né? Não pode ser admitido algo Não, assim. você discutir e tal, até vai, mas assim, a gente vê a agressividade desse povo, e é justamente o povo que chama a gente, né, direitista, de machista, de preconceituoso. Então, assim, a quantidade de gente que me chamou de prostituta, de vagabunda, de filha da puta, assim, é xingamento muito pesado, entendeu? Então não é qualquer tipo de xingamento, não é qualquer tipo de agressividade, é uma agressividade meio além do normal, é uma
E o cara que cospe, assim, porque me viu, não estava esperando, não foi planejado, né? É aquele cara que já nutre o ódio o tempo todo, né? Meio que nutre um ódio recorrente contra pessoas da direita. Então, É, a gente fica imaginando, e né? Por que isso, mas eu não consigo entender, não. eu acho que muita gente aprende também por imitação e mimetização. Lembra do Jean Willis cuspindo no Bolsonaro no Exato, impeachment? exatamente. Então, quer dizer, É o José de as pessoas Abreu, começam. O José de Abreu cuspindo na esposa, o casal estava sentado na mesa e ele estava de pé, ele cospe na inclusive, e mulher. ele cospe nela, Uhum. cospe na cara Cospe dela. na cara dela. É, de cima Quer para dizer, baixo. é um ato recorrente dessas figuras públicas e que quando você vê acaba sendo repetido por esses seguidores, né? Esses militantes que acham isso normal. Você, Uhum. quando você estava lá na Paulista, o que você percebeu em termos de hostilidade? Não dá para você andar num lugar desse sem segurança. Você estava com segurança, né? Tava com dois seguranças e eu tava armada também. Até por causa disso eu não me meti no meio deles, né? Porque também para tomar uma pistola minha e fazer alguma coisa, sair alguma tragédia dali é dois tempos, né? Então, mais um motivo para eu não reagir e não fazer nada. Então, fiquei na minha e assim, eu tava na minha ali, né? Tava quieta, tava observando, não tava falando nada, não tava nem. Então a gente percebe, e é um ódio, né? É um ódio. Aí daí a pouco veio um cara com uma câmera e ele foi, essa parte eu não tenho filmada, mas ele foi tentar bater a câmera dele em mim. Aí um dos meus seguranças pegaram e fez assim com a câmera, bem na minha cara, assim, né? Pra tipo tirar a câmera da minha cara. E aí a câmera voltou e bateu num travesti. O travesti fez um escândalo, mas não foi a gente que encostou nele, foi a câmera do cara que encostou nele. Mas ele fez um Entendi. escândalo, mas um escândalo. E começou, você não encosta em mim! Gritando, berrando, berrando. Aí eu fiquei olhando assim. É a caricatura do ódio, sabe? A caricatura do mal, aquilo ali. E é mais uma coisa, né? Mais uma situação que você não pode nem falar nada. Que além de tudo é travesti. Aí se fizer alguma coisa ainda pode caracterizar a homofobia. Mas você vê, né? O homem cuspindo numa mulher, não teve nenhuma feminista hoje para falar, né? Não, e zero repercussão também, né? Midiática. E quando você vê a Uhum. repercussão midiática da situação lá do Boulos, ninguém levanta o fato de que o grupo que estava em volta do Boulos agrediu o garoto. Ele levou pontapé, levou soco na cara, né? E o Saiu pessoal sangue, fala, né? saiu sangue, houve confusão, né? Eles despersonificam, eles colocam como se fosse algo separado do Boulos. É lastimável, É. né? Isso que está acontecendo agora é lastimável. E Mas mostra o você, desespero deles, né? é, mostra o desespero. Era isso que eu ia te perguntar. Quer dizer, você está vendo essa reta final agora da corrida eleitoral? A gente tem mais um grande debate, que é o da Globo, quinta-feira, Uhum. e vai ser um debate que também vale a pena a gente depois analisar, né? A nossa análise foi muito legal no primeiro, o pessoal adorou. Foi. Gostaram E, mesmo, todo mundo falou. é, e eu queria saber de você, o que você está achando da campanha? Como é que você acha que vai ser esses últimos aí 6 dias que a gente tem? Então, a gente tem feito semáforos, né? Agora em São Paulo. Porque os dias todos, os últimos 40 dias, eu fiquei rodando o interior. Que eram lugares onde provavelmente o Tarcísio não ia conseguir passar, o presidente não ia conseguir passar. Então eu fui em locais pequenos, eu fui em locais também em cidades maiores, mas eu tentei passar em várias cidades menores e distribuir bastante material e deixar o pessoal abastecido com material. Agora não, agora a gente está na capital. E na capital, eu acho. Porque no interior a gente está ganhando. Tá? No interior eu tenho a impressão de que a gente já está com a maioria. Não acho que é uma grande maioria, eu acho que a gente está ali com 55% mais ou menos. Os outros 45% tem gente em dúvida ainda, tem gente que vota no Lula e tem gente que vota nos outros, né? Na Tebet, na Soraya, no Ciro. É bem espalhadão, assim, pouca gente, mas tem. Aqui na capital, eu estava com a impressão de que a gente estava com a minoria.
Mas também nos semáforos, Marco, eu tô sentindo que a gente também está com a maioria. Muita gente vindo com muito carinho, assim, descobrindo onde a gente está, vai lá, passa adesiva. E assim, de 600 carros mais ou menos que a gente distribuiu material e conversou com as pessoas, 10 passaram xingando a gente. Então foi uma pequena minoria no semáforo ali em Santana. A gente estava ali na Praça Campos de Bagatelle. Hoje a gente foi para o Brás, também uma pequena maioria de petistas. E a gente vai fazer amanhã, provavelmente, Zona Norte de novo, que é uma região grande que o pessoal não está fazendo, e depois Zona Leste na quarta-feira. Mas assim, então eu tenho notado que a gente também não está com minoria aqui em São Paulo. Eu tenho a impressão que a gente, inclusive, tem condição de ganhar o primeiro turno. É, mas é claro, né? A gente não consegue também identificar todo mundo. Tem gente que às vezes não vota no presidente ou não vota, até vota no Lula, mas não fica, não fala nada, fica quieto, né? A gente não tem. Mas eu tenho a impressão que a aceitação está muito boa. Entendi. A expectativa que a gente tem desse movimento agora em Campinas, essa mobilização que teve gigantesca, eu nunca vi nada desse tamanho, nunca. Essa de Campinas eu fiquei muito impressionado no dia 24. Quer dizer, Eu até também. onde você conseguia enxergar tinha gente, né? E, Sim. e isso é histórico, né? Quer dizer, quando você vê a falta de capacidade de qualquer outro candidato de aglomerar pessoas e de gerar esse engajamento, e não é só isso, né? A gente está falando de audiência dos programas onde o Bolsonaro aparece, nos debates que ele aparece, é, lá, programa do Ratinho, audiência do Ratinho comparado com a audiência do Lula. Aí você tem as Ai, redes sociais, aí você tem o mundo fenomênico, né? O mundo físico, que é onde isso daí também acaba sendo concretizado. Quer dizer, só a pesquisa está indo na contramão. E a gente viu só várias a vezes as pesquisa. pesquisas errarem. Quer dizer, é uma coisa. E também tem pesquisa, a Brasmarket e a Modal Mais, elas estão dando um resultado completamente diferente do consórcio das outras 14. Também, Então, também tem isso. é uma situação que, eu vou ser sincero com você, por mais que eu não confie nas pesquisas, gera sim uma insegurança, né? A gente fica num estado de segurança por conta do Fica. Tribunal Superior Eleitoral, por conta do Supremo Tribunal Federal. Todo esse conjunto de fatores acaba deixando qualquer pessoa insegura sobre o que vai acontecer no dia 2. Acho que você deve partilhar um pouquinho dessa insegurança também, né? Eu tô insegura, pra te ser sincera. Até porque começam a chegar notícias assim que a gente fica se perguntando se não é estranho. Por exemplo, a gente está fazendo agora hoje eu estou protocolando um pedido de informações, porque, se eu não me engano, é Itapevi, uma cidade aqui de São Paulo. Enfim, a gente está tentando descobrir onde que é exatamente. Uma das zonas eleitorais aqui de São Paulo estava manipulando as urnas eletrônicas, né, num balcão ao lado. Só que o balcão pertence ao Sindicato dos Trabalhadores, né? É Sindicato dos Trabalhadores, né? E aí, parece que fizeram um boletim de ocorrência dizendo que o sindicato foi alugado para essa zona eleitoral. Agora, desculpa, vai alugar justo o Sindicato dos Trabalhadores, né? E sem nenhuma segurança ali na porta, uma pessoa entrou filmando, entrou lá para dentro e continuou filmando, e numa boa. Então, isso gera algumas inseguranças na gente, né? Em todos os sentidos. Até essa resistência de se falar em transparência, esse ataque a qualquer pessoa que fale qualquer coisa, a gente não pode falar, porque senão você sofre algum tipo de represária, né? Aqui, ó, Sindicato dos Trabalhadores em Itapeva, né? Itapevi não, Itapeva, São Paulo, as urnas estavam sendo preparadas, mas dentro do Sindicato dos Trabalhadores? Então aí a gente está pedindo aqui eu fiz pelo gabinete hoje, um pedido de informações a essa zona eleitoral em Itapeva, pedindo o contrato de aluguel, pedindo o comprovante de pagamento. A gente quer saber o que está acontecendo, tem que saber. Né? Hoje é segunda? Segunda-feira antes da eleição, e sendo preparadas com tanto tempo de antecedência assim, e no local É, alugado, numa cidade pequena, tudo muito é, estranho, né? e a gente acaba sendo vítima daquele viés socrático, né? Quanto mais você pergunta, mais perseguido você é, né?
até te obrigarem a Uhum. tomar cicuta. Quer dizer, você não pode perguntar. Se você pergunta, é um ataque. Se você levanta dúvidas, você está atacando os ministros do Supremo e do TSE. Quer dizer, é uma situação muito, muito bizarra que a gente está vivendo hoje. É, hoje no Pânico, eu passei, né, eu transmiti a notícia da eleição na Itália e eu comentei até com o Emílio, com o pessoal na Dirce sobre como você vê uma movimentação aí de resgate dos valores da direita, né? E como a É. mídia trabalha isso. Então chama de ultraconservador, ultradireita, é, ultranacional, é tudo Tudo ultranacionalista, ultra mega baita. ultra mega blaster master. E daí você olha e fala, meu, o discurso da primeira-ministra, da Premier, foi um discurso lindo que ela fez. E que eu vejo muito Foi. bem o Bolsonaro. Se pegar Ctrl-C, Ctrl-V, eu vejo o Bolsonaro fazendo o mesmo discurso. Né? Exatamente. Tanto é que ela fala Deus, pátria e família, né? Deus, pátria e família. E eu não enxergo o É. que tem de polêmico nisso, né? Acho que isso daí é o que está Nada de deixando. polêmica. É, E você vê como ela fala sobre o ser humano, né? Ah, eles querem que a gente seja apenas um número, né? O gênero X, o número X, né? Até para porque você consegue escravizar muito mais fácil se as pessoas não pensam, né? Se não se valorizam. A gente não, a gente está valorizando cada ser humano, cada código genético diferente um do outro, que cada um pensa de uma forma. E ela fala de Deus, pátria, família, e no final fala de liberdade também de uma forma muito bonita, foi muito aplaudida, super reta, corajosa, né? Achei ela bastante, assim, imponente, né? Uma figura poderosa. E engraçado, mulher, né? Vamos ver o que inventam dela agora, porque chamar de machista não vai poder, né? e esse foi um ponto da observação que eu fiz também no programa. Quer dizer, ao invés de enaltecer o fato dela ser mulher, a primeira ministra, primeira vez que tem uma primeira ministra, né? É, Eles optaram por falar que ela chamou de descendentes de herdeiros de Mussolini. Tem isso na Folha. é Tem lá, mesmo? herdeiros de Que Mussolini chato. retomam o poder e daí ainda fala, remete a manifestação do Mussolini 100 anos depois enfim, quer dizer, é um negócio assim desesperador. E esse é o grande ponto, e eu gosto de repetir isso o tempo todo. Se a gente não tiver um congresso conservador, essa palhaçada continua porque o ciclo vicioso ele vai se sustentando, né, numa espiral contínua. Uhum, O congresso, exatamente. um congresso conservador ele vai barrar essas ideias nefastas, antiquadas, regressistas, atrasadas, que ficam toda hora sendo fomentadas por esse pessoal da esquerda, né? A gente precisa, uma série de coisas que a gente precisa votar esse ano que vem, né? A criminalização da ideologia de gênero, eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a pensar em votar. Hoje, por exemplo, eu recebi. A gente tem que fazer alguma coisa com relação aos professores em sala de aula incitando a violência e o ódio contra bolsonaristas. Hoje eu recebi o áudio de uma escola de São Carlos, de um professor de história ou geografia, história, porque ele tá falando de nazismo, etc., e ele fala dos bolsominions, e ele termina falando, inclusive, que bolsominion na aula dele não vai receber pontuação. Chama o Bolsonaro de nazista, um áudio de 8 minutos e pouco, inclusive a gente vai, eu devo mandar uma notificação para a escola, também uma outra escola pública, essa privada, tá, de São Carlos é privada, uma outra escola pública também, em Pernambuco, da professora com criancinhas de 5 anos, 6 anos, assim, pequenas, crianças pequenas, fazendo uma espécie de uma eleição na sala de aula, até aí tudo bem. O voto não era secreto, ela lia o nome de cada aluno, e ela dizia, Gabriel, votou em Lula, parabéns, né, tipo, Luiz Inácio Lula da Silva, tal. E aí quando ela fala do aluno, né, ela fala o nome do aluno e diz, votou no Bolso Lixo. Então, você vê, além de tudo, chamando, não é só falar mal do presidente em sala de aula, é também discriminação com aquela criança,
colocando, imputando àquela criança algo ruim para ela poder ser depois discriminada pelos outros alunos. Isso está muito sério. Esse tipo de coisa tem que acabar. Esse tipo de atitude tem que ser, é uma atitude criminosa. E a gente tem que fazer alguma coisa, legislar em torno disso, para que professores não façam mais isso em sala de aula. Entendi. É desesperador o nível de doutrinação que existe. E por mais que a gente tente, às vezes, combater, precisa mudar toda a estrutura, até dos servidores públicos nessa área. Quer dizer, isso daí tinha que ser objeto de um processo administrativo disciplinar Com certeza. imediato, que resulta na expulsão dos quadros do serviço público desse docente. Não pode deixar isso acontecer. Isso é falta grave. Não Quer pode. dizer, É falta gravíssima. você tá lidando com criança. Você não pode permitir que seja a festa do fala o que quiser. Não tem esse negócio de você conseguir jogar para uma pessoa completamente indefesa, inocente, tudo aquilo que você quer vomitar de ideologia. Você não pode fazer isso, né? Fala-se É. muito de decoro. Esse pessoal adora falar de decoro e não tem nenhum. Eles têm zero Zero. decoro, zero respeito. Agora você imagina se fosse uma professora chamando o Lula de psicopata, né? Como é que seria isso? É, Como é que a imprensa ia lidar com isso, né? O que ia acontecer com esse professor? E a gente não quer doutrinação nem de um lado nem de outro, entendeu, Marco? sim. Eu acho que eu não quero um professor, nem falando bem do presidente Bolsonaro, mal do Lula, etc. Não é papel do professor falar sobre isso, né? É papel do professor ensinar os fatos, a história, né? E eu acho Eu muito, muito estava ruim isso para a cabeça da criança. eu tava vendo uma entrevista hoje, indo para musculação, uma entrevista, eu coloco às vezes no carro umas entrevistas, quando eu não quero ouvir música. E eu estava ouvindo do Thomas Sowell, debatendo com um âncora que tinha trabalhado num governo liberal, mas liberal nos Estados Unidos é democrata, no caso, né? Eles usam a terminologia de forma diferente daqui. Uhum. E, e é engraçado, a entrevista é de 95 e o Thomas Sowell está falando exatamente o que a gente está conversando aqui. Que quando começou nos Estados Unidos sex education, você começa a ter o Estado entrando na vida das crianças e os professores começam a influenciar comportamento e isso acaba prejudicando as pessoas e cria-se uma espécie de vínculo de dependência com o Estado. E esse vínculo é terrível para qualquer sociedade. E é isso que ele defende. Ele fala: eu acredito na habilidade das pessoas decidirem por conta própria e eu não quero o Estado interferindo nisso. A gente não precisa de alguém escolhendo por mim. Eu só quero, Exato. né, não ter esse tipo de influência no meu filho, porque isso acaba influenciando, né? Acaba determinando como ele vai se comportar na adolescência, depois até na juventude. E é Sabe difícil por que fazer um que trabalho determina, de Marco? revés. É muito difícil. É super difícil para o pai, inclusive. Eu não sei se você se lembra, mas, poxa, eu me lembro dos meus professores, o que o professor falava em sala de aula virava lei, né? Sim. Vira lei na cabeça do adolescente, da criança. Então é muito injusto isso com a criança, sabe? E você pegar essa questão que você falou, a Débora Duprá, em 2015, mais ou menos, ela já falava que o aluno, a criança pertence ao Estado e não aos pais. Então, o esquerdopata, né, esse tipo de gente como a Débora Duprá, que é procuradora da República, ela e Eco, esse pessoal aí, que inclusive foram as mais votadas, né? A ela e Eco, por exemplo, também tem mais ou menos esse tipo de raciocínio e foi uma das mais votadas para ser Procuradora-Geral da República. Então, olha que tipo de Ministério Público a gente tem, né? Que vota numa pessoa esquerdopata desse jeito. Então, a gente já percebe já há muitos anos que isso está sendo trabalhado no Brasil, só que a gente demorou muito para começar a contra-atacar, né? Você está falando de 95 nos Estados Unidos, já se tinha uma consciência disso, já se falava sobre isso. O Thomas Sowell começou a escrever sobre isso na década de 80 já. É impressionante. E tudo com base em dados empíricos e estudos estatísticos. É fenomenal a obra dele e é atualíssima, né? Você vê que a gente está falando de 27 anos atrás. E é super atual, né? É que nem Olavo É, de Carvalho. O Olavo de Carvalho é é o Olavo de extremamente atual. Carvalho. É, E ele falava sobre isso há mais de 22 anos, 23 anos. Mas é.
Super Poxa, interessante. Carla, eu acho que esse tipo de comportamento, é, não sei o que dizer sobre a cuspida na cara, mas com certeza é um homem beta que cuspiu na sua cara. Esse cara é o famoso feminista. É um cara fraco, é um cara que provavelmente não deve saber argumentar com ninguém, deve ter um nível e uma maturidade emocional de Exatamente. uma criança mal educada de 10 anos de idade, quer dizer, ele deve ter uma série de problemas cognitivos e não tem capacidade de compreender o mundo, quanto menos de estar em qualquer lugar sério. Quer dizer, uma pessoa deve ser uma pessoa muito frustrada na vida e que nunca vai conseguir Bem, ser nada. Um cara desse não consegue ser nada na vida. É um infeliz, é um miserável. Um cara desse é um miserável. Mas você sabe disso, né? Você tem eu total. sei, eu sei. Você tá No acostumado. fundo, a gente fica com. A gente fica, assim, lógico, dá nojo desse tipo de gente, mas no fundo, a gente sabe que esse tipo de gente não se cria, né? Não cresce na vida, é um frustrado. Então, no fundo, a gente tem pena. É, eu vim pra casa, lavei o braço, lavei onde ele cuspiu e acabou. Tipo, minha vida segue, né? E a vida dele? Que lixo que deve ser, né? Ele continua com a frustração dele, os rancores dele, com a raiva dele, né? Eu passei, né? Eu passo. E ele? Ele fica, né? Com aquela imagem dele. Então, é complicado. Agora, você vê, numa dessa, poderia ter tido uma reação de alguém do meu lado. Se eu tô com meu marido do meu lado, o que será que acontece Sim, numa hora dessa? eu, Né? Se eu, eu tô eu com não meu irmão, admitiria. É, exato, exato. entendeu? Ia ficar É isso. complicado. Poderia acarretar numa reação em cadeia ali ruim, entendeu? Então, tem gente que tá falando, Carla, você devia processar e tal. Hoje, por exemplo, eu tive uma audiência de conciliação, para finalizar, até porque o presidente acho que vai entrar daqui a pouquinho na Record. Eu tive uma audiência de conciliação com uma pessoa que me destratou no Twitter, né? Foi muito grosseiro no Twitter, usou palavras de baixo calão e etc. Eu acho que criticar tudo bem, mas quando você xinga a pessoa a um ponto e gera vários comentários ali, dependendo do que a pessoa comenta, eu acho que vale a pena o processo. Aí processei, pedi 20 mil reais de indenização e exclusão da publicação. Aí ele disse que podia excluir, podia inclusive pedir desculpas, mas que ele não tinha dinheiro para pagar. Aí eu falei, então tá bom, então eu aceito 20 horas de prestação de serviço à comunidade e mais a participação da sua participação num evento de hasteamento da bandeira do Brasil. Aí, os 20 horas de participação, ele pegou, topou na hora, não, inclusive eu já faço, já participo. A hora que falou do hasteamento da bandeira, este homem regalou um olho, ficou olhando assim, aí meu advogado até falou, olha, inclusive porque você falou mal do Palácio do Planalto, instituições brasileiras, e você precisa aprender a respeitar as instituições brasileiras. Aí ele topou, porque ele sabia que se ele levasse adiante, ele ia acabar perdendo o processo, né? Então, Entendi. foi bom. A gente dá risada, mas foi bom, viu? Acaba virando um Não, processo didático para maravilhoso. essa galera. É maravilhoso. Que bom, que bom. É bom saber também dessa estratégia. Carla, queria te É, agradecer pelo tempinho que você separou para falar comigo. Obrigado. obrigada. Eu que agradeço, Marco. Obrigada mesmo pelo carinho aí. Que O bom, debate que na. bom seria se todos os homens fossem como você, Marco. Ah, Educado, inteligente, né? Aí sim seria muito bom. obrigado. Obrigado pelo carinho sempre. E agora vai ter a sabatina do presidente às 20 Isso. horas? 20 horas Às na Record. 19h40, ele entra na Ah, então Record, agora. isso. Tá bom. Então ótimo, olha. Vou Isso. acompanhar lá também. Obrigado por tudo, Tá, viu? joia. Boa, Um beijo. bom final de campanha para você. Beijão. Vamos marcar a live depois do debate da Globo, Fechado. Combinadíssimo. tá? Um beijo. Beijo, Fica até com Deus. mais. Você Até mais. também. Tchau, tchau.